Nós estamos recebendo a nossa irmã Marilis Campanati, do Centro Espírita Luz e Fraternidade, que fica em Santa Rita da Floresta, em Cantagalo. E o tema trazido por ela, Atributos da Alma. Boa tarde, queridos irmãos. É uma alegria enorme estarmos aqui mais uma vez, agora como oradora, e trazemos um abraço fraterno da comunidade espírita de Santa Rita da Floresta. Nós trouxemos atributos da alma como tema e nós vamos começar lembrando de Paulo, né? Paulo, o apóstolo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 7, versículo 19, quando ele fala: o mal que não quero, este eu faço, mas o bem que eu quero, este eu não faço. Então, quando Paulo coloca para nós que nós fazemos o mal que não desejamos e o bem que gostaríamos de fazer, nós ainda não fazemos, nós nos remetemos a nós mesmos e vemos o quanto nós nos escravizamos em hábitos, nos escravizamos em pensamentos, nos escravizamos em sentimentos que nós não gostaríamos de ter. Aí nós lembramos Emmanuel, né? Quando Emmanuel fala para nós, naquele livro que não é Palavras de Emmanuel, só vem escrito Emmanuel mesmo na capa do livro, quando ele fala para nós que nós temos que ser senhor de nossa vontade, quando nós temos que governarmos a nós mesmos, que nós temos esse pouco governo de nós mesmos. E nos remetemos a uma lenda de um Osho budista, né, de um Zen budista, em que um rapaz muito simples, muito pobre, sonhava em ter tudo que todos gostariam de ter materialmente. E quando a grande biblioteca de Alexandria foi queimada, sobrou um livro muito simples, um livro de muito pouco valor, e esse rapaz pôde adquirir esse livro com as suas poucas posses. E neste livro tinha um pergaminho que contava a lenda da pedra de toque. E ele leu aquela história e se mudou para aquela praia, e lá ele foi procurar a pedra de toque. Essa lenda dizia que a pedra de toque era uma pedra que estava nas areias daquela praia e que era quente. A diferença dela para as outras, que ela era quente enquanto as outras eram frias. Mas aquele que encontrasse aquela pedra, tudo que ele tocasse viraria ouro. E esse simples rapaz vendeu seus poucos pertences, se mudou para lá e acampou na praia e começou a pegar pedra por pedra. Mas inteligentemente ele pensou: se eu pegar a pedra e a pedra for fria e devolvê-la no mesmo lugar, eu vou pegá-la várias vezes. Então ele pegava a pedra, sentia-a fria e atirava ao mar. Ele pegava outra pedrinha, sentia que estava fria e atirava ao mar. E assim ele passou dias, semanas, meses, anos, naquele mesmo ritmo. Pegava uma pedra, sentia a temperatura fria, atirava ao mar. Até que numa bela manhã de sol, ele pegou uma pedra e a pedra estava quente. E ele atirou a pedra ao mar. Pobre homem, é assim que funciona a nossa mente. Ele se habituou a atirar pedras ao mar. E ele, que sonhava encontrar a pedra quente, a pedra de toque, que fez daquilo o sentido da sua vida, perdeu porque ele se escravizou nos seus hábitos. E é assim com muitas pessoas e com a maioria de nós. Nós nos escravizamos em pequenos hábitos e não nos damos conta disso. Quantos cantores, artistas maravilhosos que têm como móvel de sua vida
a música. E quando ele atinge tudo que ele sonhou, a fama, o dinheiro, o reconhecimento, a glória, ele se perde, né? Porque a gente sobe uma montanha muito alta. Quando a gente chega no cume, do outro lado só tem o quê? A descida, se não soubermos administrar essa estada no cume da montanha. Então, Allan Kardec coloca para nós, muito bem avalizado, né, pelos espíritos superiores, 3 atributos da alma, 3 potencialidades, 3 ferramentas que todos nós devemos usar para quê? Para sermos felizes. E Deus deu a todos nós, entre muitos outros atributos e muitas outras ferramentas, bem como suas leis e a sua justiça infinita, né? Para tudo, para que nós sejamos felizes. Nesses 3 atributos, que nós não vamos falar em ordem de importância, que é a inteligência, a vontade e o pensamento, basta que nós desenvolvamos, né? Basta que nós usemos essas 3 ferramentas que já tem dentro de nós e não nos escravizemos naqueles hábitos. E quando a gente encontrar a nossa pedra de toque, que a gente não atire ao mar. E que a gente trabalhe, use essas ferramentas para dar sentido à nossa vida. E, de preferência, para vivermos dias mais alegres, mais felizes, né? Que a expressão de todos nós hoje, com tantos problemas, com tantos transtornos, com o acúmulo de tantas preocupações, é de preocupados, tristes, sobrecarregados, né? E a primavera chegou, né, gente? As roseiras estão maravilhosas, as orquídeas mais ainda. Então, vamos aproveitar tudo que Deus nos deu, que está dentro de nós. Como diz a sabedoria persa, vós viveis em meio de celeiros cheios e morreis de fome à sua porta. Não é? Então, o primeiro atributo que ele coloca para nós, falamos que não vamos falar em ordem de importância, é a inteligência. A mesma inteligência que Deus deu para um espírito, Ele deu para todos. Pergunta 115 de O Livro dos Espíritos. Deus criou a todos simples e ignorantes, mas com um destino. O destino da perfeição. Mas para da criação à perfeição, nós temos um caminho. E nós temos que adquirir conhecimento, conhecer a verdade para que de Deus nos aproximemos. Mas Deus deu a cada um uma missão. E cada um se comporta de uma maneira diante desta lição. Desta missão. Uns reclamando, uns demorando mais para aprender, outros demorando menos. Então, a mesma inteligência que tem no gênio, tem no ignorante. Nós não estamos falando do atributo inteligência, produto da educação intelectual, cognitiva, adquirida nas universidades, nas escolas. Não, senão Deus seria injusto. A lei de evolução é igual para todos. Essa inteligência está em todos nós. Eu sou da área de física, então a mesma que está em Einstein, está em mim, só que nós estamos com a nossa diferença. O desenvolvimento. E esse desenvolvimento só é feito pelo esforço, pelo trabalho, não tem outra maneira. Ah, eu não tive oportunidade de frequentar uma escola, uma boa universidade, por isso eu não sou inteligente, não. Inteligência se desenvolve com trabalho. Inteligência se desenvolve com esforço. Sabe a melhor maneira de desenvolver a inteligência que Deus deu para nós? A dor, o problema, o desafio, o conflito, o sofrimento. Qual é o sinônimo de competência? Competência não é a capacidade de solucionar, resolver problemas em menor tempo com maior eficiência? Então, vamos fazer o que diante do problema, da dor? Nós estamos encarnados, todos aqui têm dores. Todos aqui têm problemas, né? Acho que não tem nenhum espírito puro, evoluído aqui a tal ponto de não ter, né? Então, é encarar. Encarar, a palavra já diz, é de frente. Porque se fosse de costas, seria encostar, né? Não é verdade? Então, encarar só pode ser de frente. Vamos conversar com esse problema, com essa dor. Vamos analisar. Aí que me desculpem os homens, mas as mulheres têm uma pequena vantagem já comprovada por psiquiatras, né? Que o nosso cérebro, ele funciona, a gente é capaz de ver televisão,
Fazer o tricô, ensinar a atividade na criança, não perde o ponto, não perde a novela e ensina a atividade. A gente consegue. Enquanto a gente bate a roupa na máquina, não é verdade, mulheres? E olha que o público hoje aqui, Chico, a maioria é feminina, tá? O público, os homens ficam inquietos que a maioria aqui hoje é feminina. Então, o Isamitiba fala, que não é um autor espírita, é um psiquiatra da USP, né? Agora ele até saiu da USP. No livro dele, Quem Ama Educa, que muitos já devem ter lido, né? Ele fala que o homem é cobra. Vocês sabem que a cobra tem visão em tubo, né? Ela só vê esse ângulo como o homem. A mulher é polvo, com seus vários tentáculos, ela sabe tudo. Né? Ela consegue ensinar o exercício, ela consegue fazer o tricô, ela vê a novela, né? O homem, se estiver assistindo o jogo, a criança pode morrer de chamar aqui do lado, que ele não escuta. Gente, isso é comprovado cientificamente, né? Não que as mulheres tenham a inteligência mais desenvolvida. Não, de maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Mas quando a gente tem isso desenvolvido, porque as atividades, né, são realmente mais diversificadas para as mulheres, né? Então a gente tem que desenvolver. E nós não desenvolvemos. Então, nós não estamos falando da inteligência adquirida na universidade, nas escolas. Nós estamos falando da inteligência atributo do espírito. O espírito não é o ser inteligente, a criatura pensante do universo, não é? E todos nós aqui somos espíritos, não somos? Encarnados, somos espíritos. Então, essa inteligência nós vamos desenvolver. Diante dos problemas, dos desafios, dos conflitos, das dores, encarando, não encostando, não dando as costas e nos colocando naquela zona maravilhosa chamada zona de conforto. Onde nós corremos para onde? Qual o lugar mais seguro diante de um problema? Nosso quarto, nossa cama, né? Depressão vem, toma conta. Então, não. Sabe por quê? Porque todos nós temos essa capacidade, temos essa potencialidade. Só depende de nós. Querer é poder, né? Aí nós vamos lembrar do segundo atributo que para Kardec é o mais importante, que é a vontade. A inteligência permite que nós façamos as escolhas. Então, com a inteligência mais desenvolvida, nós vamos usar melhor o quê? O nosso livre-arbítrio. À medida que nós desenvolvemos a nossa inteligência, quem interfere menos nas nossas escolhas? O instinto animal do homem velho que ainda habita em nós. Então, com a inteligência desenvolvida, eu faço melhores escolhas. Ela me permite fazer as escolhas diante das encruzilhadas da vida. Aí vem a vontade. Eu faço a escolha, mas quem coloca essa escolha em ação? A vontade. Aí a gente pode lembrar aqui de várias obras, de vários autores, como Aristóteles, por exemplo, falou: ser senhor da sua vontade e escravo da sua consciência. Quem manda em nós? Nós mesmos, né? Então, a nossa vontade, ela é poderosíssima. E Allan Kardec fala isso, que se nós tivéssemos consciência do poder que nós temos, que transcende a essa esfera física, que esse corpo físico, pela vontade, ele ainda cita como exemplo a oração, é um desses poderes, nós viveríamos muito melhor. Pergunta 909 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona: poderia o homem vencer suas más tendências somente pelos seus esforços? O que os espíritos respondem? E por pequeninos esforços, o que lhe falta é a vontade. E exclama no final: ó, quão pouco dentre vós fazem esforços. E Leon Denis coloca para nós que não existe tentação colocada em nosso caminho que nós não temos capacidade de suportá-la ou de resisti-la, porque senão Deus não seria justo. Deus não seria justo. Então, pela nossa vontade, a gente pode tudo. Querer é poder, não é? Então, a vontade é a força motriz que vai fazer aquela escolha que a inteligência fez, a gente decidir por este ou por este, em ação, vai colocar em ação. Então, a vontade, ela está a serviço da lei da atração, do pensamento positivo,
Do otimismo, eu sou otimista, eu sou daquelas que olham para o copo, para mim o copo está sempre meio cheio. Já tem uns que já veem só a parte vazia do copo, né? Então, pela vontade, pela força do pensamento positivo, nós vamos atrair. Já ouviram falar em The Secret, né? O Segredo, que não é um livro espírita, é da Rhonda Byrne, né? Foi best-seller aí, há uns anos atrás. E nada mais era, eu falei, vamos comprar esse livro, né? O que tem nesse livro que todo mundo está lendo, né? Renan Calheiros, na época, saiu do Senado Federal com ele debaixo do braço. Eu falei, alguma coisa muito... Era base científica de quê, gente? Da lei da atração, da força que movimenta os átomos, que movimenta os elétrons da última camada, né? Dessa física quântica que o homem está desvendando, que não, para muitos não tem explicação, a força da vontade, mas da boa vontade, né? Porque tem muita má vontade. Dentro da casa espírita tem também muita coisa. Quando a gente tem uma ideia boa, vamos fazer isso. Aí um monte de gente se anima e tem sempre aquele que fala assim, acho que isso não vai dar certo não. Acho melhor vocês pensarem direito, né? Então, a força da vontade. A vontade é a que vai botar a inteligência em ação. A inteligência permite o espírito escolher melhor. E a vontade vai colocar aquela escolha em ação. O terceiro atributo é o pensamento. Então, a inteligência escolhe, certo? Não é a inteligência da escola, não. É a inteligência que todos nós temos, ganhamos de Deus como espíritos, e nós desenvolvemos lutando, desenvolvemos encarando os problemas, nos desafios da vida, estudando, frequentando religiões, estudando também na escola. Sabe por quê? Tem uma questão no Livro dos Espíritos interessante, que eu queria até a ajuda de vocês. O desenvolvimento moral segue sempre o desenvolvimento intelectual? Errado, segue. A gente faz de propósito, é pegadinha, que todo mundo faz assim, né? Segue sim, tá? Mas não imediatamente. Aí a gente lembra de Carlos Drummond de Andrade, quando ele fala assim, o amor é para os maduros. Então raciocina conosco. Aquele que se intelectualiza, ele escolhe melhor ou pior? Ele não desenvolve a inteligência também? Mas tem o tempo de cada um. O que não significa que aquele que veio nesta encarnação sem oportunidade de frequentar instituições de educação, que seja moralmente evoluído. Não, não é isso que a questão quer dizer. Diz que segue sim, mas não imediatamente. Aí nós lembramos que é pela educação que nós vamos transformar essa humanidade e vamos fazer com que essa humanidade evolua, progrida. Aí sim nós vamos transformar o nosso planeta, que é muito interessante, né? Quando a gente lê, assim, às vezes em consultórios, essas frases prontas, né? E a gente lê uma muito interessante, né? Que todos nós nos preocupamos com o planeta que vamos deixar para os nossos filhos, mas nós nos preocupamos com os filhos que nós vamos deixar para o planeta, né? Então, o que é o planeta? É a nossa casa. Quem cuida da nossa casa não somos nós? Ela não é o retrato do nosso comportamento, dos nossos hábitos? A limpeza, a decoração, a organização, o planeta também, né? Então, a inteligência escolhe, a vontade é a força motriz, que vai colocar aquela escolha em ação, e o pensamento é a energia que vai agregar todas as forças para concretizar aquela ação. Então, 3 importantes atributos da nossa alma, de nós espíritos, que todos têm igualmente, somente em estágios de desenvolvimento diferentes. Por isso os espíritos falam para Kardec, o desenvolvimento moral segue sim o desenvolvimento intelectual, mas cada um no seu tempo. Não significa, gente, que o intelectual é mais desenvolvido moralmente do que um outro. Não, não é disso que estamos falando, né? E quando Cristo disse para nós, não sei porque esses relógios de centro espírita andam tão depressa, né? O reino dos céus está dentro de vós. Ratifica tudo isso que nós estamos falando. O reino dos céus está dentro de vós. O que é o reino dos céus? Não é isso que a gente quer? Ah, eu quero paz.
paz, seja de paz. A vida só te dá o que você dá a ela. E nós procuramos o reino dos céus no entorno, nas coisas materiais, né? A gente vive procurando em outras situações. Então, gente, onde não falta vontade, existe sempre um caminho. Vai existir sempre uma saída. Só depende de nós. Questão 38 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como Deus criou o universo pela sua vontade. Não é? Então, esses três elementos unidos, a inteligência, a vontade e o pensamento, são três potências, três potencialidades que vão nos ajudar a ser felizes. E todos nós somos capazes. Como René Descartes disse, penso, logo existo, né? O físico quântico dos Estados Unidos, do Oregon, Hamid Goswami, disse, escolho, logo existo. Então, nós vivemos de acordo com as nossas escolhas. Por isso, Paulo disse, né? O mal que não quero, este eu faço, mas o bem que eu quero, este eu não faço. Aí vem Emmanuel e fala, seja governador de si mesmo. Aí vem Aristóteles e fala, ser senhor da sua vontade e escravo da sua consciência por conta das suas escolhas. Então, todos nós somos capazes, todos nós temos essas ferramentas importantíssimas, todos nós temos essas potencialidades na nossa alma. Tem uma fórmula de lógica chamada silogismo. Não é difícil, não. É muito interessante, é fácil. Exemplo. Ele apresenta duas premissas, né? Duas premissas, e a gente tira a conclusão. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. A premissa maior é Maria pinta as unhas. Premissa menor, mulher pinta as unhas. Conclusão, Maria é mulher. Muito bem, está ensaiado. Então, vamos transportar para tudo isso que nós estamos falando. Premissa maior, posso controlar meus... Não posso? Muito bem. Premissa menor. Meus sentimentos têm origem nos meus... Conclusão. Posso controlar meus... Então, por que nós estamos tristes? Por que nós estamos sofrendo? Dor, todo mundo tem. É inerente ao processo de crescimento. Leon Denis já fala, dor é reguladora. Dor é educadora. Dor faz parte do nosso processo de crescimento. Crescer dói. Agora, sofrimento é nós que colocamos. É a conotação que nós damos a essa dor, né? Maior ou menor. Mas nós gostamos de ser vítimas, né? Ficar naquela zona de conforto chamada nosso quarto, nossa cama, né? E sermos vítimas, né? Porque a gente gosta da atenção de todos, por carência. Então, queridos irmãos, nós vamos buscar primeiro o reino de Deus, que está dentro de nós, né? E o resto nos será dado por acréscimo. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe sempre e que nós possamos aprender a usar todas essas potencialidades, como ele disse, vós sois Deus, poderão fazer tudo o que faço e muito mais, né? A nosso favor. Né, a favor da nossa felicidade, da nossa qualidade de vida, do nosso bem-estar e do nosso próximo.